A segunda temporada de A Garota na Fita estreia essa semana na Netflix. E esse vídeo é pra você que já esqueceu tudo que aconteceu lá na primeira temporada lançada em 2023. Então vamos relembrar tudo que rolou? Bora pro Recapitulando A Garota na Fita. Se você não me conhece, eu sou a Tayna Tani, eu falo sobre filmes, séries, música, nostalgia, então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo e me segue nas outras redes sociais que eu crio bastante conteúdo por lá também. No primeiro episódio a gente conhece a Ana, o Álvaro e a sua filha de 5 anos, a Maia. Eles estão indo pra um desfile ali de rua em Málaga. Só que por um deslize do pai, uma hora que ele vai comprar um balão pra sua filha de 5 aninhos, ele solta a mão de Maia e ela some misteriosamente. Os pais ficam desesperados procurando por ela, mas eles acabam não encontrando. No dia seguinte, o desaparecimento de Amaya é notícia em todos os locais. E conhecemos Miren, que é uma estudante de jornalismo, que se interessa pelo caso de Amaya e começa a anotar todas as informações sobre o caso. Vemos também que ela trabalha como estagiária no Diário Sul e o seu colega de trabalho, o Eduardo, também é o seu professor. Juntos eles começam a investigar sobre o caso de Amaya e vão até a delegacia. Chegando lá, a Miren começa a ter uns flashbacks de um trauma que ela teve que parece atormentá-la muito. Na delegacia conhecemos a Belém, que é responsável pelo caso de Amaya e que ela e a Miren já se conheciam. Ela era também responsável pelo caso da Miren, que deduzimos ser sobre o flashback que ela acabou de ter. Na casa da família de Amaya, os pais dão entrevistas ali pedindo para que o sequestrador devolva a Amaya, enquanto a Miren observa tudo e se aproxima da família, porque ela desconfia que alguém próximo da família que sequestrou a Amaya. Porém, ao fazer isso, ela acaba incomodando o Davi Luke, que é um amigo muito próximo da família, que se incomoda ali pelo jeito dela estar se aproximando da família dele. Enquanto isso, a Belém continua as investigações sobre a capa da Amaya, que foi encontrada num prédio próximo ali ao local que ela desapareceu, e conversando com uma testemunha, ela descobre que a Amaya foi sequestrada não só por uma pessoa, mas por duas ou mais. No final do episódio, 6 anos se passam e vemos que a Amaya estaria completando 12 anos, e uma fita cassete entregue a Miren pega todo mundo de surpresa. Vemos imagens da Amaya brincando num quarto. No segundo episódio, vemos um pouquinho mais da gravação da Amaya e a angústia dos pais, mas a felicidade deles também por saberem que a filha está viva. Voltamos para 2010, as investigações continuam sobre a Amaya e Davi Luke vira um dos maiores suspeitos por já ter sido acusado de abuso sexual anos atrás. Ele então é detido pela polícia, que começa a investigar tudo sobre ele, a casa, o trabalho, só que eles não encontram nada. A Miren e o Eduardo também investigam sobre ele e acabam chegando à conclusão de que ele talvez seja inocente mesmo, porque o caso de estupro dele de anos atrás, a vítima seria a esposa dele, que na época era uma menor de idade. Então a Miren acredita muito na inocência dele e vai até a casa da família para tentar descobrir um pouquinho mais sobre alguma coisa que possa ajudá-lo a sair dessa. Chegando lá, a Miren é recebida por Samuel, o filho do Davi Luke, e ele mostra algumas imagens da Amaya ali com a família deles e tudo mais, e fala que teria sido impossível o pai ter sequestrado ela. Enquanto isso, a Belém e a polícia investigam um apartamento abandonado no nome da esposa do Davi Luke, e para surpresa deles, quando eles chegam lá, eles encontram uma câmera e vários CDs com gravações que o pai, Davi Luke, e o filho, Samuel, fizeram com várias mulheres que eles drogavam e gravavam conteúdos impróprios. Já na casa do Davi Luke, a Miren continua conversando com Samuel e ela consegue ver um símbolo de um escorregador no computador dele e acha meio estranho. Na mesma hora, o Samuel recebe uma ligação da mãe dele, que tá totalmente espantada e assustada com o que ela acabou de descobrir, e deixa o filho, Samuel, completamente desnorteado, porque afinal ele acabou de ser descoberto, né? Então, descontrolado, ele acaba cometendo suicídio, se jogando da sacada do prédio na frente da Miren, que presencia tudo e fica sem reação. No final do episódio, avançamos para 2016 e vemos que os pais de Amaya, a Ana e o Álvaro não estão mais juntos. No terceiro episódio, a Miren está ali em choque com o que acabou de acontecer, é interrogada pela polícia e amparada por Eduardo, que mostra ali uma preocupação muito grande com ela. E numa conversa, ela acaba beijando o Eduardo, deixando o clima meio estranho, porque afinal ele é professor dela e colega de trabalho também, né? Na delegacia, o álibi do Davi Luke é confirmado. Ele foi capturado por uma câmera de segurança de uma loja no exato momento que a Amaya teria sido sequestrada, então tirando a possibilidade dele ter sido o sequestrador. Avançamos para 2016 e vemos que Miren investiga mais sobre quem pode ter deixado a fita
né, no jornal para ela. Enquanto isso, a Ana e o Álvaro discutem sobre divulgar a fita, a imagem da Amaya, para a imprensa. Enquanto a Ana é a favor e diz que a Miren também é a favor de divulgar para as pessoas ajudarem a encontrar a Amaya, o Álvaro é contra e diz que a Miren está se aproveitando da situação deles. Ana fica muito chateada porque afinal a Miren foi a única pessoa que não esqueceu o caso da Amaya e diz que quem está se aproveitando é ele, porque ele fez uma história em quadrinhos sobre a família deles e sobre o desaparecimento de Amaya. Num barzinho, a Miren e o Eduardo estão conversando ali como grandes amigos e a Miren começa a observar que tem uns homens olhando para ela e ela fica totalmente desconfortável e pede para eles irem embora. Em casa, a Miren tem muitos flashbacks ali daquele trauma que ela tinha e chora muito. Voltamos para 2010 e vemos a Miren numa reunião com outras mulheres compartilhando sobre o seu e entendemos então tudo o que aconteceu, o que significa o flashback, que é muito pesado e muito agonizante. Avançamos para 2016 de novo, e pelo fato deles terem divulgado a fita da Amaya para a imprensa, algumas pessoas começam a ligar para a delegacia com algumas denúncias, até eles chegarem uma denúncia de um cara que comprou um aparelho ali de fita cassete. A polícia vai atrás de James Foster, acabam interrogando ali na delegacia, só que não conseguem nenhuma prova concreta contra ele e acabam liberando. E o episódio se encerra com a Miren indo atrás do Foster para perguntar algumas coisas para ele e ele confessando para ela que antigamente, né, ele consumia o conteúdo do site do Davi Luke, aquele mesmo site que a Miren observou do símbolo do escorregador, né, e que ele não sabe se isso tem a ver com o sequestro de Amaya, mas que tem a ver sobre o da Miren. No quarto episódio, a Miren pergunta para ele o que ele quis dizer e ele fala que ele viu sobre o da Miren lá no site do Davi Luke, que ele teria uma lista dos codinomes das pessoas que acessavam o site e que ele poderia dar para ela na troca de 100 mil euros. Em casa, a Miren chora bastante por saber que o pior momento da vida dela está exposto ali numa rede de monstros. Ela pega todo o dinheiro que ela tem e vai até o Foster, só que por não ter 10 mil euros e sim só 6, ele pede para ela posar para umas fotos para ele. Ela fica totalmente desconfortável, mas faz as fotos e consegue a lista. Avançamos agora para 2019, 9 anos depois do desaparecimento de Amaya, e vemos o trailer do Foster pegando fogo, e a Miren recebendo uma nova fita cassete com a frase adeus. Ela, junto com o Álvaro, a Ana e a Melen, assistem as novas gravações e vemos que a Amaya tá um pouquinho maior, né, e os pais ficam desesperados ao tentar entender o que quer dizer a mensagem de adeus. Miren observa as duas gravações, a de 2016 e a de 2019, e repara que na de 2016 tem uma falha, enquanto a de 2019 não tem. Então ela conversa com uma especialista que explica para ela que provavelmente o cabeçote do aparelho da fita pode ter quebrado e eles tiveram que trocar. Então a Miren investiga ali as lojas que podem ter trocado o aparelho, já que isso não é mais tão comum hoje em dia. Ela vai em várias lojas e em uma dessas lojas o dono confessa para ela que um cliente pediu para trocar o cabeçote de um aparelho recentemente. Só que ele não vai fornecer nenhuma informação para ela. Ela acaba então roubando o caderno de anotações do dono e fugindo. Dentro do caderno, ela observa o nome de Iris Molina e o endereço e parte então para investigar mais sobre essa mulher. Nisso, a Melen é chamada para investigar a morte do Davi Luke, que tinha acabado de sair da prisão, e do James Foster, que foram encontrados juntos, mortos dentro do trailer que pegou fogo. E dentro do trailer, eles acabam encontrando as fotos da Miren tiradas pelo Foster lá em 2016. Então a Miren, que estava saindo para investigar sobre a Iris, acaba sendo abordada pela polícia e levada para a delegacia. O episódio então se encerra com uma mulher chamando alguém pelo nome de Júlia. E aí a gente vê o quarto das gravações de Amaya. E quando a Amaya aparece, ela responde a mulher chamando-a de mãe. No quinto episódio, a gente conhece um pouquinho mais da história da Iris Molina e do Santiago, um casal que tá tentando engravidar ali, mas não consegue. E a médica de fertilização deles é ninguém menos do que a Ana, a mãe de Amaya. Eles ficam bem tristes ali por não obter sucesso, por não conseguirem engravidar, né? E mais tarde, eles vão pro festival de rua, o mesmo, onde tava ali a Ana, o Álvaro e a Amaya. Quando a Amaya se perde, a Iris encontra ela e no primeiro momento ela pensa em procurar a Ana para devolver a filha,
Mas aí ela tem uma ideia super louca e sequestra a Amaya. O Santiago é contra a atitude da mulher, mas acaba entrando ali no jogo. Em casa, o Santiago fala pra eles devolverem a menina, porque não faz sentido eles ficarem com ela, mas a Iris implora pra ele, fala que essa seria a última chance dela se tornar mãe. Então eles acabam ficando com a Maia. E aí a gente acompanha ali a vida do casal, tentando esconder a menina, ensinando ela a responder pelo nome de Júlia, ensinando que sempre que alguém chegar, ela tem que se esconder. E ali um ano se passa e a gente vê que a Maia já esqueceu completamente que ela foi sequestrada e tudo mais. E 6 anos depois a gente vê que ela vive ali uma vida feliz com a Iris e Santiago, achando que realmente eles são seus pais. Vemos que a Iris acompanha todas as notícias envolvendo o caso da Maia e que ela nota que a Miren é a única jornalista que não esqueceu o caso dela depois de tanto tempo. Então ela também trabalha para que a Júlia, a Maia, né, não saiba nada sobre o mundo lá fora. E aí no ato de compaixão, ela grava ali a fita da Maia para mostrar para os pais que a Maia ainda continua viva, achando que ela tá fazendo uma boa ação para os pais. Pulamos para 2019, a Iris e o Santiago receberam uma ordem de despejo, eles ficam bem desesperados sem saber o que fazer, e o Santiago então repensa em tudo e decide contar a verdade para a polícia. Só que mesmo antes dele chegar na delegacia, ele acaba sendo atropelado e desvive. A Iris e a Julian ficam arrasadas com o que aconteceu, mas o problema da casa acaba sendo resolvido por conta da indenização que elas recebem por conta do acidente do Santiago. A Iris então resolve vender a casa e viajar com a Júlia pelo mundo aí, fugir com ela. Por isso, então, que ela resolve gravar a última fita com a mensagem de adeus. No sexto e último episódio, a Miren é interrogada pelos policiais por conta da foto que eles encontraram no cofre do Foster, só que por não ter nenhuma prova contra ela, ela acaba sendo dispensada. Melaine continua as investigações e acaba chegando no site de pornografia do Luke, e também encontra fotos tiradas pelo possível assassino. Nisso, acaba saindo na mídia que os dois foram assassinados e que Miren é a principal suspeita. E aí a vida da Miren acaba virando de ponta cabeça e ela acaba sendo perseguida pela imprensa. E aí nisso, para ela conseguir pegar o carro dela que estava na frente do trabalho, onde estava cheio de imprensa, ela pede pro Eduardo ir pegar o carro para ela. Nisso, o Eduardo entra no carro e encontra uma câmera profissional. E ao olhar as imagens, ele encontra uma imagem do Foster junto com o Davi Luke, que incriminaria a Miren pelo assassinato dos dois. Agora, com o seu carro, a Miren volta a investigar sobre a Iris, vai até a casa dela, né, conversa com ela, entra na casa e dentro da casa ela nota que tem um aparelho de fita cassete e nota também a fita que tá no cabelo da Iris, que é parecida com a fita que a Maia tava usando na gravação. Então ali o clima fica meio estranho, só que a Miren consegue sair da casa. Ela vai até o carro e no carro ela busca pela gravação ali da Maia e vê que a mesma faixa que a Maia tava usando é a que a Iris estava usando, então descobrindo finalmente o paradeiro da Maia. Ela fica de tocaia ali, observando toda a movimentação da casa, até que ela vê uma van saindo. E dentro da van, quem está? A Iris e a Maia. Então ela começa a persegui-las. A Iris, ao notar que está sendo seguida, não vendo mais nenhuma solução ali para ela, ela faz o quê? Ela joga a van do penhasco, desvivendo na hora. A Miren então encontra a Maia, que está ali apavorada, e conta então toda a verdade para ela. Mais tarde, os policiais encontram o carro da Miren com a câmera dentro. E aí, quando eles vão olhar, né, para ver se tem alguma imagem, eles acabam notando que o cartão de memória não está na câmera. Corta pra cena, a gente vai pro Eduardo, que tá conversando ali com a Miren, e entrega pra ela o cartão de memória da câmera, dando a entender então que foi a Miren, sim, que ali desviveu os dois pedófilos. A Ana e o Álvaro finalmente vão até o encontro de Amaya, que agora só responde pelo nome de Júlia. E para encerrar a temporada, vemos 2 anos depois a Miren lendo um trecho do seu livro A Garota de Neve, e ao final da apresentação ela recebe um pacote com a frase "Vamos jogar?" e dentro uma foto de uma menina sequestrada. E o episódio acaba. Então podemos esperar nessa segunda temporada muito mais mistério, mais investigação que a Miren irá resolver. Vocês estão ansiosos? Eu tô bastante, viu? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa temporada e o que vocês esperam pra segunda, né? E não esquece também de deixar o seu like, porque esse vídeo aqui dá muito trabalho, tá? Beijinho e até o próximo vídeo.